Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo do resumão da lição 4, cujo tema é Esperança para o crente. Primeiro tópico, o juízo. A pergunta diz: como as escolhas que fazemos na vida afetam o nosso destino eterno? Vamos refletir no texto de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, que diz: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, as escolhas que nós fazemos em nossa vida, nós seremos julgados pelas nossas escolhas, pelos nossos atos, nossas palavras, pelas nossas intenções, né? Tudo será trazido a juízo. Pergunta B: o juízo aborda apenas atitudes perversas e abertas ou há alguma exceção? O juízo aborda pecados secretos, pecados desconhecidos a todos, mas conhecidos a Deus, escritos no livro, né? Todo pecado encoberto será trazido a juízo. Podemos confirmar em Eclesiastes 12, versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a Bíblia confirma que tudo que está encoberto será trazido a juízo. Devemos estar então atentos às nossas obras. E para finalizar essa pergunta, vamos refletir numa citação do Grande Conflito, página 482, uma reflexão muito profunda. A obra de todo ser humano passa por uma análise divina e é registrada como fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu, há o registro terrivelmente exato de toda má palavra, de todo mau ato egoísta, de todo dever não cumprido e de todo pecado secreto, com toda a sua carga de astuta falsidade, advertências ou repreensões celestiais negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades perdidas, a influência aplicada para o bem ou para o mal e seus resultados de longo alcance. Tudo isso conta nos registros do anjo relator. Até pela influência que Deus nos deu, nós seremos julgados. Então, que possamos refletir nos nossos atos, nas nossas intenções, nas nossas influências, a abrangência, né, da nossa influência, que possamos fazer uma reflexão e lembrar que tudo será trazido ao juízo. Segundo tópico, os 24 anciãos. Pergunta A: os atos de algumas pessoas são julgados antes do tempo estabelecido ou as ações do mundo inteiro são julgadas ao mesmo tempo? Esta é uma pergunta interessante. Refletindo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24, esclarece: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Precedendo quer dizer antes, imediatamente antes do juízo. Mas em alguns manifestam-se depois. Então a Bíblia é bem clara. Então alguns pecados antes do juízo e outros depois. Em 1 Pedro 4,17 ainda diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Muito profundo este pensamento bíblico. O julgamento dos ímpios é uma solenidade diferente e separada e ocorre num tempo futuro, milênio. Pergunta B: quem está auxiliando Cristo em sua obra mediadora no céu? E a segunda parte: de onde essas pessoas vieram? Em Apocalipse 4:4 fala de 24 anciãos.
E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E agora a segunda parte da pergunta: de onde esses anciãos vieram? Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então vemos aqui que houve uma ressurreição. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aqui diz que Jesus ressuscitou. Logo após a ressurreição de Cristo, muitos também saíram do sepulcro e entraram em Jerusalém e foram vistos por muitas pessoas. Aqui no início da nota diz assim: ao ressuscitar, Cristo ergueu da sepultura uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abriu as sepulturas e essas pessoas ressurgiram com ele. Haviam sido colaboradores de Deus que, à custa da própria vida. Então aqui nós entendemos que foram mártires, porque diz à custa da própria vida. Deram testemunho da verdade, agora deveriam testemunhar daquele que os ressuscitou dos mortos. Vamos ainda, para finalizar esta pergunta, refletir aqui no início do último parágrafo que diz: os que ressurgiram da morte deveriam ser representados ao universo como garantia da ressurreição de todos os que creem em Cristo como seu Salvador pessoal. Pergunta C: em que lugar e na companhia de quem essas pessoas estão agora ocupadas em sua obra? Então essas pessoas que ressuscitaram, onde estão? Elas estão no céu. Em companhia de quem? Em companhia de Cristo. Olha o que diz em Salmos capítulo 11, versículo 4, diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Voltando um pouquinho, em Apocalipse 4:4, diz assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, ao redor do trono de Deus. E aqui o salmista diz que, o Senhor está no seu santo templo, no seu trono. Olha, o trono do Senhor está nos céus. Então, em volta do trono de Deus havia aqui mais 24 tronos, né? Em Apocalipse 4:4, que complementa. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Então, eles estão no céu, essas pessoas, e na companhia de Cristo, né? Muito bem. E a última parte diz: essas pessoas estão agora ocupadas em sua obra. Na companhia de quem? Bom, já respondemos. Vamos ao terceiro tópico. O tipo de sentença necessária. Pergunta: pelo que somos julgados e como a sentença é determinada? Para haver um julgamento, precisa haver uma lei. Cada país, cada república, cada território tem as suas leis. E no céu também há uma lei. Deus tem a sua lei. Podemos ver em Tiago, capítulo 2, versículo 12, que diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Os 10 mandamentos é a lei moral de Deus, né? Então, pela lei que seremos julgados. A segunda parte: e como a sentença é determinada. Em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, de acordo com a atitude de cada um, né, ou bem ou mal, será o julgamento. Pergunta B: que tipo de caráter é necessário para ser aprovado neste modelo de julgamento? Lá em Mateus 5,48, tem a descrição desse caráter.
Sede, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Próprio Jesus deu essa descrição do caráter, um caráter perfeito. Lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, Deus fala com Abraão. E Deus fala: olha, Abraão, ande em meus caminhos e ser perfeito. Lá também fala de perfeição. Em Apocalipse 22, 14, também fala, olha só, a atitude. O que devemos fazer? Qual decisão devemos tomar para que possamos ser perfeitos? Porque nós somos maus, pecadores, temos um DNA feito no pecado, pecaminoso. Por nós mesmos nós não podemos alcançar a perfeição. Mas, olha lá, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O que significa lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Pela fé, crer que Cristo morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ter uma vida santa de arrependimento. Aí as vestiduras serão lavadas no sangue de Cristo. Através do sacrifício de Jesus, podemos ser perfeitos, como a lei exige. Quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não sentiremos prazer no pecado, pois Cristo estará operando em nós. Podemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou tais sofrimentos no Filho de Deus. Pergunta C. Qual é o principal problema do caráter da humanidade? O principal problema é o pecado. O pecado. Vamos ver aqui em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui não diz que alguns pecaram. Diz que todos pecaram. Se nós somos descendência de Eva, de Adão, eles pecaram, se tornaram pecadores, então também nós temos uma descendência pecaminosa. 1 João 1,10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o principal problema da humanidade é o pecado. Mas tem esperança, é o que vamos ver no quarto tópico. Esperança para os pecadores. Perguntar: que promessa revela existir esperança para os pecadores? Em Isaías 43, 25, muito bonito, este texto diz assim: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Quando nos arrependemos, confessamos e abandonamos nossos pecados, confiados no sangue que Jesus derramou na cruz, olha só, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Maravilhoso. Devemos fazer tudo o que for necessário para resgatar as pessoas da tempestade de ira que está se formando antes que Jesus deixe o lugar santíssimo do santuário celestial. Esta esperança de salvação nós devemos levar às pessoas. Devemos levar a todos a quem tivermos contato. Pergunta B. Ao compararmos a lei cerimonial com o ministério de Cristo, como vemos que é possível haver uma purificação real? Então, a lei cerimonial, que o cordeirinho havia de ser morto, era uma sombra, como diz em Hebreus 10, no versículo 1, porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, era uma sombra de que Jesus um dia viria a morrer, o verdadeiro cordeiro. Então, qual o alinhamento da lei cerimonial com o ministério de Cristo, e a verdadeira purificação? Vamos ver aqui, olha só. No serviço simbólico, assim que o sumo sacerdote fazia a expiação de Israel, aparecia à porta e abençoava a congregação. Agora o paralelo. Do mesmo modo, Cristo, no final de sua obra como mediador, aparecerá sem pecado para a salvação. Então, aqui está a purificação real, realizada por Cristo. Visando abençoar seu povo que o aguarda para a vida eterna.
Assim como o sacerdote, ao remover os pecados do santuário, os confessava sobre a cabeça do bode expiatório, que representa Satanás, assim também Cristo colocará todos esses pecados na conta de Satanás, o instigador e o originador do pecado. Agora, olha só que interessante para finalizar. Ao levar a culpa de todos os pecados que fez o povo de Deus cometer, Satanás ficará preso à terra por 1000 anos, uma prisão de circunstâncias, porque ele não terá quem tentar. Nosso planeta ficará desolado, sem habitantes, e o inimigo finalmente sofrerá toda a punição do pecado ao queimar nos fogos que destruirão todos os ímpios. Desse modo, o grande plano redentor se cumprirá na eliminação final do pecado e na libertação de todos os que estiverem dispostos a renunciar ao mal. Então, aí está a purificação real. E o último tópico, esquecendo o pecado. Perguntar: o que precisa acontecer antes que os pecados sejam definitivamente apagados? Precisa haver um arrependimento, confissão, abandono. Vamos ver em Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Lembrando que os tempos do refrigério a que se refere o texto é a descida do Espírito Santo em grande proporção, né? E muito interessante, aqui no segundo parágrafo da nota diz: todo caso foi decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus ministrava no santuário, o julgamento ocorria primeiro para os justos mortos e a seguir para os justos vivos. Cristo recebeu seu reino após ter feito expiação por seu povo e apagados os seus pecados. Então, aqui, os pecados serão definitivamente apagados quando o nome for passado em revista no céu, né? Mas antes dos pecados serem apagados, precisa haver arrependimento, né? Uma vida de santificação, uma conversão, né? Vamos agora ver a pergunta B. A última pergunta desta lição, que diz assim: que parábola Jesus usou para ensinar que perdão não tem o mesmo significado de apagar ou de esquecer? Aqui nós vemos a história de um rei, né? Então ele desejava acertar as contas com os seus servos, todos aqueles que deviam a ele. E ele chamou, né, aqueles que deviam para o acerto de contas. Mas havia um homem que ele devia muito. A Bíblia fala que ele devia 10.000 talentos, né? E era muito dinheiro. Nós já vamos ver o valor desses 10.000 talentos. E aí ele falou: não, mas eu não tenho como pagar. E realmente ele não tinha como pagar, era muito dinheiro. Uma vida inteira de trabalho ele não conseguiria pagar. E aí o rei ficou com pena, né? Sentiu misericórdia em seu coração e falou assim: tá bom, eu vou perdoar a sua dívida, que era uma soma grande, 10.000 talentos. Vai para casa, tá perdoado, né? Então o rei deu perdão. E aí o que aconteceu? Quando ele estava saindo, ele viu um conservo que devia para ele apenas 100 denários. E aí ele foi lá nesse conservo, e agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Interessante que essa mesma frase, esse servo que devia 10.000 talentos, aquela grande soma, ele usou essa mesma frase: olha, tenha paciência comigo, tal. Enfim, aí o que aconteceu? Os amigos dele... E aí, esse homem mandou esse conservo para a prisão por apenas 100 denários. Um valor muito, muito, muito pequeno. E o que aconteceu? Os amigos desse conservo foram lá e contaram para o rei. E aí o rei ficou bravo e mandou seus soldados: olha, vai lá e busca aquele homem aqui. E aí aquele rei falou assim: olha, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia.
assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Então, aqui o rei perdoou, mas o servo foi mau. Aí o rei falou, então vem cá, eu te perdoei, não perdoei? Mas você continuou sendo mau? Então vem cá que agora você vai para a prisão. Agora vamos ver. Aquele conservo, ele devia 100 denários. Cada denário equivalia na época a 1 dia de trabalho. Então aquele conservo, ele devia 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho, 3 meses e 10 dias. Mas aquele primeiro servo que o rei perdoou no início, ele devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, sabe quantos denários valem? 60 milhões de denários. Olha a diferença da dívida. Como aquele primeiro servo devia muito mais. 60 milhões de denários, olha quantos dias de trabalho de denário, sim, que equivale aos 10 mil talentos, equivale a 164.384 anos. Aquele primeiro servo não ia conseguir viver tudo isso para pagar a sua dívida. Então, com essa parábola, diz a pergunta, né? Perdão não tem o mesmo significado de apagar ou esquecer. O rei perdoou, mas o servo foi mau, e aí, no final, porque ele não se arrependeu, não mudou, não perdoou, aquele que devia, assim, bem pouquinho, né? Apenas 100 denários, ele foi para a prisão. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Bons estudos da lição a todos. Amém.